Bom, ótimo. Então, como eu disse, vamos falar um pouquinho de desafios de comunicação e algumas curiosidades que acontecem em Rotary Internacional, né, na sede mundial. Bom, a gente sabe que comunicação, a imagem pública como um todo, né, é um ponto muito importante, é um pilar muito importante para a nossa organização. E é interessante porque em Rotary, historicamente, a imagem pública, de uma certa forma, ela foi por muito tempo deixado meio que de lado, não foi muito pensada por muito tempo. Por quê? Porque havia essa questão bem nobre da nossa organização, que era nossos rotarianos, rotarianas do mundo faziam o bem, faziam um bom trabalho, mas achavam que falar sobre esse bom trabalho era uma questão de se gabar. Então, por muito tempo, que é uma questão muito nobre, porém, por um posicionamento da marca, muitas outras organizações vieram, né, organizações que fazem também o bem no mundo, e souberam utilizar a imagem pública para se colocar, para se posicionar. Então, a gente sabe que a gente tem isso como um desafio como um todo em Rotary Internacional. Porém, há alguns anos a gente tem dado muito enfoque à imagem pública, e hoje a gente considera que a imagem pública ela tem tanta relevância quanto o nosso quadro associativo, quanto a nossa fundação, porque esses três pontos, na verdade, eles se intercalam. Então, a imagem pública realmente é um fator fundamental. Então, um dos desafios que a gente tem realmente como organização é essa questão de meio que recuperar o tempo perdido, né? E como a gente consegue passar essa ideia, né, de que nós somos todos 1.200.000 rotarianos e rotarianas no mundo, né? Todos somos embaixadores da nossa marca, né? Do posicionamento, somos responsáveis pelo posicionamento da nossa marca. Então, isso em si já é um desafio. Porque se eu fosse perguntar aqui numa sala com mais de 80 pessoas, vamos dizer que nós tivéssemos 80 pessoas aqui, o que o Rotary significa para cada um de nós, eu tenho certeza que a gente teria pelo menos umas 50 respostas diferentes da importância de Rotary. O que é muito importante, o que é muito interessante, porque isso mostra a flexibilidade, a diversidade da nossa organização. Porém, por uma questão de posicionamento da marca, para quem está de fora, fica um pouco difícil. Bom, e o Gessner mencionou uma coisa muito interessante sobre o ruído da comunicação. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, como um desafio que nós enfrentamos, nós, não só o Rotary, como o mundo como um todo, né? Se vocês pensarem, né, muita parte do nosso dia a dia, nós somos bombardeados por informações, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, o Facebook, e-mails, né, sites que a gente olha, a internet como um todo, no dia a dia do nosso trabalho. E eu quero falar um pouquinho sobre o consumo da informação, porque hoje, num ponto de vista de posicionamento da marca, no ponto de vista de imagem pública, ele representa um desafio. Para vocês terem uma ideia, em 2011, né, a média que as pessoas consumiam informações por dia nos Estados Unidos era uma média de 60 minutos por dia. Em 2011, a média que as pessoas consumiam informações, consumiam a mídia, seja por TV, por rádio, por internet, era de 60 minutos por dia. Eu queria que vocês usassem a sua criatividade, a sua imaginação agora no chat e me respondessem quanto vocês acham que foi o tempo em 2020 que nós, em média, passamos consumindo informações na mídia? TV, rádio, internet. 2 horas, alguém mencionou 2 horas. Podem usar o chat. 6 horas. 200 minutos. Muito bem. 180 minutos, 3 horas, 8 horas, 6 horas, 4, 5, 6, 5, 9, 10 a 12 horas diárias. Muito bem. 13. Muito bem. 15. É bem interessante. Em 2019, a nossa média de consumo de informações era de 12 horas e meia por dia, ou seja, mais da metade do nosso dia, né? Em 2020, também por conta, e a gente previa-se que a média de 2020 seria igual à de 2019, de mais ou menos 12 horas e meia. Porém, com a pandemia, essa média em 2020 foi para 13 horas e 35 minutos por dia, né? Então, era essa média de consumo de informações. Aí você deve se perguntar, mas por quê?
Por que esse fato, por que essa informação é tão importante, né? Por que isso é relevante para nós? Por que falamos no consumo de informações? Porque ele representa um desafio. Nós, no mundo hoje, estamos cansados de informações. E é muito interessante, por quê? Porque o nosso cérebro, ele é formado para ser curioso, para buscar informações, né? Nós somos meio que engenhados, né, dessa forma. Então, o que acontece? No ponto de vista de imagem pública, nós competimos com uma imensidão de informações, né? Então, imaginem como isso se representa no dia a dia. Eu tenho um gráfico que eu gosto muito de acompanhar todos os dias, todos os anos, que é muito interessante. Eu vou colocar aí para vocês darem uma olhada antes de eu falar um pouco de alguns pontos. Esse gráfico eu acho ele muito interessante. Ele representa a média do que aconteceu a cada minuto em 2020. Então, alguns dos exemplos. No ano de 2020, por exemplo, no WhatsApp, a cada minuto, mais de 41 milhões de mensagens foram compartilhadas nessa plataforma, por minuto. No Instagram, quase 350 mil stories foram postados por minuto. O TikTok, né, que é uma onda bem nova agora que surgiu recentemente, ele foi instalado mais de 2.700 vezes por minuto em 2020. O LinkedIn, no LinkedIn, né, quase 70 mil usuários aplicaram para uma vaga de emprego a cada minuto em 2020. E no Zoom, que a gente conhece muito bem, que hoje nos possibilita estar aqui, no Zoom em 2020, pouco mais de 208 mil pessoas participavam em reuniões por minuto. Então, o que isso representa para nós no mundo de comunicação, no mundo de imagem pública, né? Isso representa, como o Gessner muito bem disse, que existe um ruído. Como nós conseguimos chegar e levar a mensagem àquelas pessoas para as quais a gente quer levar a mensagem? Nós estamos competindo com muita informação que acontece. Isso nós também somos culpados, né? Nós também somos vítimas dessa realidade, né? Quantas vezes nós passamos horas e horas olhando para o celular? A primeira coisa que a gente faz quando acorda, talvez, é pegar o celular. A gente não consegue ficar parado, né? Há médias hoje de quantas vezes as pessoas pegam o celular por dia. Virou meio que um vício, realmente, um hábito, né? Porque as pessoas têm essa necessidade de estar constantemente ligados, né? Hoje existem clínicas que fazem desintoxicação de informação, que as pessoas deixam o celular, passam uma semana, como a gente diz, no escuro, né, sem contato com o mundo lá fora. Então, por uma questão de posicionamento da nossa marca, isso é muito complicado, porque como a gente consegue encontrar informação que vai chegar no nosso público, né? No ponto de vista interno, nós somos muito bons. A gente é muito bom comunicando internamente, com os nossos próprios associados, a nossa família rotária. Porém, externamente, a gente tem sempre que pensar em como levar a mensagem, como fazer com que as pessoas percebam ou se importem com o que a gente tem a dizer, né? E para isso é importante, claro, uma estratégia de comunicação. Eu não vou falar sobre a estratégia de comunicação aqui hoje, mas eu queria só falar um pouco desse desafio, que eu deixo como um pensamento para todos vocês. Quando vocês estiverem pensando em comunicação, as pessoas muitas vezes falam: ah, vamos só criar um Facebook, vamos criar um Instagram, vamos criar um TikTok, o que seja, né? É muito importante a gente pensar além disso, porque eu digo sempre que a comunicação sem uma estratégia, ele é um carro de três rodas, né? Talvez ele até ande, mas ele não vai chegar onde a gente quer que ele chegue. Então eu quero deixar isso só realmente como um desafio, como um questionamento para que vocês pensem nisso. Que toda vez que a gente for pensar numa mensagem, como escrever um post, como escrever um e-mail, como escrever uma newsletter, né, um boletim, pensa na estratégia. Quem é o público que eu quero alcançar? O que eles querem ouvir? Isso é relevante? Porque às vezes é relevante para a gente que é apaixonado pelo Rotary, é muito relevante. Muitas vezes eu vejo posts em mídias sociais que são direcionados com o intuito para atingir o público externo, e eu vejo muitas vezes pessoas usando siglas, né?
PETs, GETs, que a gente sabe muito bem o que é. Ah, o distrito 1, 2, 3, 4, que a gente sabe muito bem o que é. Mas pense que, por exemplo, para a pessoa de fora, aquilo não faz muito sentido. A pessoa que não conhece Rotary não faz muito sentido. Então, esses são alguns elementos que a gente pensa em relação à estratégia de comunicação. Então, eu quero deixar realmente como uma provocação a todos que vocês pensem nisso como um desafio. E o que o Rotary faz? Por conta disso, por conta dessa lacuna que havia em relação à comunicação como um todo, ao posicionamento da imagem pública, a gente por muito tempo buscou uma mensagem que fosse uniforme. Como eu disse, se a gente for perguntar a cada um de nós o que Rotary significa, a gente vai ter várias respostas diferentes, né? Porém, a gente sabe que, de uma certa forma, se a gente conseguir passar a mensagem que, independente do projeto, independente do companheirismo, nós somos pessoas em ação. Então, para nós, essa é a mensagem-chave, né? Essa é a plataforma de comunicação que a gente usa. Se a gente conseguir deixar a ideia para quem quer que seja, que nós somos pessoas em ação, quando vemos alguma coisa, fazemos algo a respeito daquilo, não ficamos de braço cruzado, essa é a mensagem da plataforma que a gente utiliza hoje. Bom, falando um pouco mais de alguma coisa mais leve, de algumas curiosidades, como me foi solicitado. E a primeira delas, como as pessoas muitas vezes perguntam, como é escolhido o lema presidencial? Como ele é escolhido, né? É muito interessante, eu faço parte da equipe de comunicação e faço parte da equipe que trabalha com presidentes eleitos, presidentes indicados, na verdade, quando são indicados, na criação, na determinação do seu lema, né? Então, primeiramente, quando um presidente ou uma presidente é escolhido, né, existe aquele processo de orientação. Então, a gente espera, a eleição de presidente de Rotary Internacional acontece em agosto de todos os anos. Até outubro, nós temos um período onde pode haver uma contestação à eleição de presidente. Depois de passado esse período, em outubro, existe uma orientação que é dada ao presidente ou à presidente indicada, né? Então, a gente tem vários tipos de orientações sobre o staff, né, sobre os funcionários, quem são as equipes, e dentro dessas orientações, eu faço parte desse grupo que representa o grupo de comunicação, e a gente fala do lema presidencial, né? O lema presidencial é algo muito interessante, existem opiniões diferentes em relação a ele, porque, como eu mencionei, muitas vezes é difícil a gente posicionar o Rotary para que as pessoas de fora entendam o que nós somos. E muitas vezes o lema presidencial, ele entra em conflito de uma certa forma, mesmo que sem querer, com a nossa ideia da marca como um todo, do Pessoas em Ação como um todo. Então, geralmente, o que eu explico que é o lema presidencial? Eu gosto muito de usar, eu ouvi uma vez uma analogia que me chamou muita atenção e eu gosto de utilizá-la muito. O lema presidencial é como se fosse um slogan interno. Então, por exemplo, e toda empresa tem isso, né? Então, por exemplo, se a gente pensar na BMW, né? O carro-chefe deles, o slogan é o prazer em dirigir, né? Porém, se a gente for numa convenção, numa conferência de vendedores da BMW, em janeiro de todo ano, por exemplo, aqueles vendedores da BMW, todo ano, eles têm um lema motivacional para que eles vendam BMW naquele ano, né? Então, assim, eu digo muitas vezes isso. Então, Pessoas em Ação é meio que a nossa plataforma como marca. E o lema presidencial é um lema motivacional interno para a gente focar alguns pontos da organização como um todo. Então é muito interessante isso, ver como muitas vezes as pessoas de fora já nos disseram, em pesquisas e pesquisas, nos disseram, mas o que é o Rotary? É o transformar vidas, né? É o a paz? O que é o Rotary? Porque muitas vezes a gente utiliza o lema presidencial muito fortemente em mensagens externas, e isso confunde as pessoas às vezes. Porém, o que a gente faz então? A gente busca nessa conversa com presidente eleito, presidente eleita, a gente faz essa conversa na hora da escolha. E é muito interessante, porque muitos deles sempre sonharam em ser presidente, já chegam com o seu lema pronto, né? Eu quero que meu lema seja esse. E o nosso trabalho é dar um feedback em relação àquilo. Por exemplo, parte da minha equipe faz a comunicação regional. Então, muitas vezes o que a gente faz? A gente ouve aquele lema e a gente leva em questão a aplicação global do lema. O lema ele traduz bem em todos os idiomas?
Muitas vezes são palavras muito específicas de uma certa região, né? Então a gente fala, bom, a gente passa por um processo que a gente chama de transcriação, não é tradução. Por isso que muitas vezes, eu sei que é muito criticado, muitas vezes, mas o lema em português não é o que o inglês está falando. É porque a ideia por trás do lema em inglês, talvez, se a gente fosse traduzir de uma forma literal, não bateria com a ideia que o presidente quer passar. Né? Então é muito interessante isso. E esse processo, então, como eu disse, começa em outubro, então quase 2 anos antes, né? 1 ano e meio praticamente antes da Assembleia Internacional daquele presidente que vai ser então presidente eleito, presidente eleita. Né? Então a gente faz esse trabalho com eles. Então é assim, dessa forma a gente apresenta nossa opinião, a gente faz, e muitas vezes o presidente eleito, indicado no ponto, então chega e diz, eu não sei o que eu quero. E a gente faz um trabalho de brainstorming, né? Quais são as palavras que te chamam a atenção? Quais são os pontos que você quer tocar? Quais as áreas de enfoque que você quer enfatizar no seu ano? Então, esse é um processo realmente que às vezes é muito rápido e às vezes ele é um pouco mais lento, porque ele demora muito. E é o que acontece? Depois do lema decidido, nossa equipe do pessoal de jurídico faz uma pesquisa mundial, na verdade global, com o lema em inglês e o lema nos idiomas do Rotary, para ter certeza que não existe um conflito em relação ao slogan, né? Talvez uma marca, por exemplo, no Japão, está usando um slogan parecido, então isso pode causar um conflito jurídico para a gente. Então, existe todo um processo que acontece por trás do lema. E outra pergunta que geralmente nos ocorre: e o logo do lema, né? Como ele é criado? Como ele é criado o logo do lema? E vocês viram que eu usei logo entre aspas. Por quê? Porque, na verdade, a gente às vezes se refere a ele como logo. Nós, internamente, nossa equipe de design, a gente não chama de logo, a gente chama de representação gráfica ou representação visual. Por quê? Porque logo para nós é Rotary e a roda. Esse é nosso logo, né? Porque ele representa a nossa marca da organização. Então, o logo ele representa uma marca, uma organização ou um produto, né? O lema presidencial, como eu mencionei, ele é um slogan motivacional. Então, a gente internamente não usa a palavra logo, a gente usa a palavra representação visual. E como esse processo funciona? Eu vou dar alguns exemplos para vocês de alguns lemas que nós tivemos. Um deles foi do presidente Hogar, né? Eu vou me ater, na verdade, ao Hogar, que foi um lema bem interessante de se trabalhar. Da mesma forma, depois que o lema é finalizado, a gente faz toda a busca jurídica, tudo está certinho, então a gente começa a fazer esse trabalho. Agora vamos identificar a visualização, né, a identificação gráfica do lema. E a gente faz isso num bate-papo também com o presidente indicado. Então a gente pergunta desde que qual a sua cor favorita, ou qual a cor você não gosta, ou você tem uma intenção de ter um destaque que seja nacionalista, algum ponto do seu país que você queira destacar visualmente, alguma coisa que você queira que faça parte do logo, não queira. Então a gente faz essa conversa, a gente faz um brainstorming, né? E a partir dessa conversa, né, a gente apresenta conceitos iniciais. Então, por exemplo, aqui vocês têm alguns dos conceitos que foram apresentados para o Hogan na escolha da sua representação visual do seu lema, né? Do Rotary abre oportunidades. O Hogan tinha falado muito na importância do Rotaract, na importância dos jovens. Ele ainda estava em dúvida se ele ia dizer o Rotary cria oportunidades ou o Rotary abre oportunidades. Então, com base nesse brainstorm, esses conceitos iniciais foram apresentados a ele. Então, depois dessa conversa, ele diz: eu gostei desse conceito, eu gostei daquele, eu acho que isso ele tem essa identificação pessoal. É muito interessante dizer que isso é muito pessoal do presidente, do seu cônjuge, né? Nessa conversa, nesse bate-papo do que eles gostariam de ver representado. Desde cores a formatos, vocês podem ver que uns são bem literais, outros são mais abstratos. Então, a gente oferece uma gama de designs para dar a eles uma variedade maior. Dessa conversa com o Roger, duas palavras surgiram, né, dessa conversa principal, que foi ele queria se ater à ideia de abertura e oportunidades. E ele gostou da ideia de uma porta, porque para ele deixou muito claro na nossa conversa que
o Rotary não só cria oportunidades, o Rotary abre oportunidades. Ele gostou da ideia da porta por quê? Ele disse que o Rotary abre oportunidades, como se o Rotary estivesse abrindo uma porta. Porém, cabe a cada um de nós passar pela porta ou não. A oportunidade o Rotary desempenha. Porém, cabe a cada um de nós entrar pela porta ou passar por aquela porta. Então, foi uma questão visual que ele se identificou bastante. E com isso, a gente fez mais trabalho em cima desse conceito de portas. E aí, mais conceitos foram apresentados ao Roger, usando as portas como o ponto principal, porque ele se identificou muito com aquilo, com essa questão de abertura, essa questão de oportunidades. Depois desses conceitos apresentados, né, como vocês sabem, nós chegamos a essa representação visual, né, onde a gente vê que para ele era muito importante utilizar as cores de Rotary e as cores do Rotaract. Ele queria muito representar, dar uma representação forte ao Rotaract, né? E aí a gente faz uma apresentação de como aquela representação visual pode ser aplicada em diferentes materiais, desde o banner até o pin. A gravata, geralmente a gente pede para eles levarem ideias de gravatas que eles gostam, a Sharp, né, e tudo mais. Então, é bem por aí que acontece essa curiosidade da identificação do logo,